Oi, gente. Eu venho aqui compartilhar com vocês algo que eu não gostaria de estar fazendo. Não gostaria que estivesse passando, que estivesse passado. Uma coisa que eu nunca imaginei que passaria comigo. Mas como eu vim aqui compartilhar pra vocês uma boa notícia, eu também venho aqui fechar esse ciclo e compartilhar essa má notícia. Que é, como tá no título, que eu sofri um aborto. Então eu vou contar pra vocês desde o início. Pra quem tá passando pelo mesmo, ou que acha que pode estar acontecendo, ver alguns sinais que aconteceu comigo. Depois eu quero falar como eu estou superando, ou como eu estou tentando superar, pra ajudar qualquer pessoa que estiver passando por esse momento. Bom, eu vou começar desde o princípio, pra vocês entenderem melhor a história. Bem no comecinho da minha gravidez, eu senti umas dores muito fortes na barriga, e aí eu fui direto pro hospital, e lá viram que eu estava com infecção de urina. Me passaram um remédio, curou. Aí depois de uma semana assim, mais ou menos, eu voltei a sentir um pouco de dor na barriga. E eu com medo que essa dor aumentasse, porque era uma dor horrível, insuportável, fui direto pro hospital pra já me darem remédio e curar se eu tivesse com infecção de novo de urina. Fui no hospital de novo, aí eu tava com 5 semanas pra 6. Fui no hospital de novo, fiz o exame de urina, deu negativo. Então a médica foi olhar pra ver se tava tudo bem. Ela falou assim, deve ser uma dor normal de gravidez, que é normal sentir algumas dores pontadas na barriga. Mas é normal, tá tudo bem, você não tá com infecção de urina, nada. Mas vamos ver o bebê. Aí a gente foi lá fazer ultrassom. Nisso que a gente tá fazendo ultrassom, a médica ficou fazendo algumas perguntas, né? Aí nisso eu falei que a gente na consulta passada, que foi naquela mesma semana, que foi domingo passado, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês foi domingo passado, que eu fui no hospital, que eu tava com dor na barriga, né? E aí ela ficou me fazendo perguntas, aí eu falei pra ela que naquela semana passada a gente ouviu o coraçãozinho do bebê, só que não tava aquela batição bem alta, porque ainda era muito cedo, né? Tava mais baixinha, mas tava tudo bem. E nisso ela falou assim, eu tava com 5 semanas pra 6, mais ou menos. Nisso ela falou que o bebê não tinha crescido muito. Tipo, não tinha. Deveria estar de um tamanho e não está. E o coraçãozinho tá batendo mais fraco. Aí eu já me preocupei. Nossa, já me preocupei. Ela falou assim, ela não me deu, tipo, palavras positivas. Ela falou assim pra mim ficar observando, se eu sentir dores fortes, algum sangramento, eu vim direto pro hospital. E isso não é bom, o que tava acontecendo. Nessa semana, eu tinha consulta com o médico, com o meu ginecólogo, não sei como fala em português, acho que é ginecólogo. Eu tinha consulta com o meu ginecólogo na quinta. Nesse dia que eu tava no hospital era domingo, na quinta eu tinha consulta. E aí eu fui embora dali muito triste, muito preocupada, muito preocupada. Passei a semana inteira muito preocupada, chorei várias vezes, chorei muito, com medo. E teve um certo dia, antes da consulta, né, antes de ir pra consulta, algo me dizia que não estava bem, algo não estava bem. Meio que eu pressenti o que ia acontecer, mas no fundo eu tinha aquela esperança que estava tudo bem. Mas eu sentia que algo não estava bem e por isso que eu chorava mais ainda. Chegou na quinta, o dia da consulta, foi um dia que eu tava mais animada, que eu ia ver meu bebê e tava mais esperançosa. Cheguei na consulta, primeira coisa que eu quis fazer já foi vamos ver o bebê. Fui direto pra ver o bebê. Aí nisso que o meu ginecólogo foi fazer... Ginecologista, gente, eu não sei como fala em português. Foi fazer a ultrassom. Ele ficou vendo, medindo, tal. E aí ele falou assim, bom, não tenho boas notícias pra vocês. Isso aí, eu falei assim, não acredito. Aí ele falou assim, o coração do bebê não está mais batendo. Aí caiu meu chão, né? Caiu meu chão, mas tipo, eu já, como eu falei pra vocês, eu já meio que já sabia que ia acontecer, só tinha uma esperança no fundo que eu queria acreditar que tudo estava bem.
Então aí, nessa hora, a ficha meio que não caiu, sabe? Tipo, eu tomei tudo muito no frio, assim. Fiquei muito estagnada, muito pasma. Nesse momento, quem sofreu mais foi o Leonardo. Ele caiu a ficha dele na hora, assim. Mas a minha demorou pra cair a ficha. E nisso que o médico viu que não tinha dado certo, a gente sentou de novo lá na mesa do médico e o médico falou assim: temos 3 opções. Porque como o coraçãozinho do bebê parou, ou seja, não foi um aborto que saiu assim, espontâneo, tipo, comecei a sangrar e saiu. Não, o bebê tá lá dentro, dentro da minha barriga, e o coraçãozinho dele parou. Simplesmente parou. O desenvolvimento dele parou. Tanto que ele tava menorzinho ainda do que a gente tinha visto antes. Porque quando o coração do bebê para, ele dá uma encolhidinha assim. Então ele tava menor ainda de antes, que a gente já tinha visto ele antes, quando o coraçãozinho dele tava batendo normal. E aí a gente sentou na mesa, o médico falou assim: temos 3 opções que vocês podem escolher. O primeiro é o mais fácil, que seria uma curetagem, que seria mais uma intervenção cirúrgica, que chuparia, né? Colocaria anestesia em mim e chuparia assim o saco gestacional. Só que essa opção tinha perigo de infecções. A segunda opção seria de uns comprimidos vaginais que eu colocaria e depois de umas horas eu ia sofrer o aborto, né? Ia expelir, que fala, né? Expelir, expulsar de mim o saco gestacional. E a outra opção é esperar quando o corpo soltasse. Só que seria mais perigoso também por questão de infecções. Eu decidi o número 2, digamos. Eu escolhi os comprimidos, porque eu não queria fazer essa intervenção cirúrgica, que eu achei muito invasiva. E também não queria esperar meu corpo soltar quando ele quisesse, porque eu poderia passar meses e o bebê podia estar aqui ainda na minha barriga morto. Então eu escolhi os comprimidos. O médico me deu os comprimidos e eu fui pra casa. Nisso que eu fui pra casa foi quando a ficha foi caindo assim, aos poucos. Mas ele não tinha caído tudo. Eu tinha chorado. O Leonardo já tinha chorado muito. O Leonardo sofreu bastante assim de cara, assim. Eu demorei ainda um pouco. Tanto que eu perguntei se ele queria fazer esse vídeo comigo. Ele ainda não tá assim pra falar do assunto. Como eu estou. Aí eu cheguei em casa e a primeira coisa que eu queria fazer era tomar logo esses comprimidos. Que eu não queria mais isso, assim. Eu não queria sentir que eu tava com um bebê na minha barriga morto. Eu não queria sentir que meu filho tá aqui, mas não tá. Eu não queria mais isso, então eu queria tirar logo isso e passar de página logo, o mais rápido possível. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Tomei, quando eu tomei esse comprimido, era umas 11 horas, 11h30 da noite. E lá pelas 5 horas, foi quando começou as contrações. O médico disse que eu ia sentir contrações, que eu ia sentir dores durante uns 2 dias, os 2 primeiros dias, e depois ia melhorar, tanto dores como sangramento. Às 5 horas da manhã, eu comecei a sentir contrações, foram de menos a mais, mas muito rápido, muito rápido. Tipo, às 6 eu já tava com dores muito intensa, e as dores, tipo assim, a dor demorava 1 minuto, o descanso demorava menos de 1 minuto. Então era muito intenso, muito dolorido. E eu respirando. Eu ficava mais cansada de tanto respirar do que da própria dor, de tanta dor que era. E assim eu fiquei, até umas 9 da manhã. Depois acalmou assim um pouco. Eu liguei o aquecedor, foi o que me ajudou na dor, assim. Coloquei perto assim das minhas costas, da minha barriga. Foi o que me ajudou um pouquinho a melhorar a dor. E fiz isso. E aí, o Leonardo foi trabalhar, minha mãe e minha avó veio aqui ficar comigo, né? Por se acontecesse qualquer coisa, o médico falou pra mim estar acompanhada, por se eu tivesse muito sangramento. E aí eu teria que ir direto pro hospital. Mas isso não aconteceu, graças a Deus. Senti muitas dores, ficava só na cama, muita cólica, muita contração. Até que quando aconteceu de expelir, era umas 11 horas da manhã. Foi a pior cena que eu vi, assim. Aí caiu minha ficha. Nesse momento caiu minha ficha. Quando eu vi o saco
e vi o bebezinho. Quando eu vi o formatinho dele, ele já tava com quase 7 semanas, então dava pra ver assim, eu não sei se era o formatinho dos olhos ou era o formatinho que ia começar os braços ou as perninhas, mas deu pra ver. Deu pra ver. E foi a pior imagem, assim, que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. E foi aí que caiu minha ficha. Desde aí eu comecei a chorar muito. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é chorar. Porque foi a melhor coisa que eu fiz. Chorar e sentir mesmo, soltar quando caiu a ficha. Porque é como se eu tivesse liberado tudo que eu tava sentindo. Porque no meu coração eu tinha já um sentimento. No meu coração eu já tinha um sentimento de que tudo foi plano de Deus, de que tudo foi permissão de Deus, mais que um plano, a permissão de Deus. Ainda eu não sei o porquê, mas eu sinto que tudo isso foi permissão de Deus pra gente passar. Eu sinto que esse bebê veio pra uma missão de nos ensinar, de nos fazer mais forte, de nos trazer alegria. Por pouco que esteve comigo, nos trouxe muita, muita alegria, muita alegria. Então, só faltava eu chorar e expulsar mesmo para dentro o sentimento de tristeza que eu tava. E esse dia foi o dia que eu tomei de luto mesmo, luto, que eu fiquei o dia inteiro na cama, que eu fiquei chorando muito. E foi esse dia que eu tomei, o único dia que eu tomei assim de luto, que me ajudou a levantar no dia seguinte um pouquinho mais animada. Então, esse foi o meu caso, foi, graças a Deus, em parte, né? Ainda bem que foi logo cedo, não foi com mais semanas, que seria muito pior, né? Muito pior pra ver o bebezinho, muito pior, porque a gente teria pegado muito mais amor. Mas mesmo que era pouco, a gente já tava com muito amor. Então, o conselho, assim, que eu dou, porque foi o que me ajudou a superar, que eu ainda não superei 100%, obviamente, porque é muito recente, mas é o que tá me ajudando a levantar, seguir a vida, tentar seguir a vida, estar bem. O que tá me ajudando a aceitar é isso, é pensar que foi permissão de Deus. Deus sabe de todas as coisas, o que era melhor pra gente. Deus sabe o tempo certo de vir um bebê saudável pra gente. Deus sabe pra que esse bebê veio, né? A permissão. Porque eu poderia estar perguntando, nossa, por que, Senhor? Por que o Senhor me deu e agora tirou de mim? Tipo, justo agora que eu decidi ter filho, de primeira a gente conseguiu, na primeira tentativa, e o Senhor me deu, eu tava crente que era, tipo, nossa, é Deus. Todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida naquele momento que eu descobri que eu tava grávida, tipo, tudo conforme como deveria ser, sabe? Tipo, tava tudo indo muito bem. E eu achava que era o tempo mesmo. Nossa, tá acontecendo tudo no tempinho certo. Mas só Deus sabe. Só Deus sabe do tempo certo. Só Deus sabe no que vai vir amanhã pra mim, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor. E no tempo melhor. Então, eu sei que esse bebê veio por essa missão, pra nos ensinar coisas que só vivendo pra aprender. Só vivendo pra aprender. Podem te dar conselhos, podem te falar as experiências da vida, mas só vivendo pra aprender certas coisas. E esse bebê veio pra isso. É o nosso anjinho, nossa estrelinha que tá no céu, que a gente sempre vai ter no coração, nunca vai esquecer. Mas que claramente, por mais que eu, falando Amanda, aceito a permissão de Deus e tenho fé no que é melhor pra mim, que Deus sabe o que é melhor pra mim, obviamente sinto tristeza por não ter meu bebê, o que eu mais queria, o que eu sempre sonhei. Mas eu me agarro nisso, eu me agarro em Deus, eu me agarro que era a permissão de Deus e me agarro nisso, é o que me ajuda a superar. Bom, é isso, gente, não vou falar mais coisas porque é o que eu tenho pra falar. Eu queria muito fazer esse vídeo porque eu não consigo ir a todo mundo e falar assim, olha, aconteceu isso, isso, isso comigo.
Então, para as pessoas que me seguem, para as pessoas, amigos até que eu não contei ainda, familiares que eu ainda não contei, que eu não consigo ficar contando para todo mundo, esse vídeo também vai ser como um anúncio do acontecido. Eu espero ter ajudado alguém que esteja passando por esse mesmo processo que eu estou passando. E tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, eu tenho certeza.